E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e comentar aí as suas opiniões sobre cada um dos assuntos. Vou começar com uma notícia que está em destaque do OneFootball a respeito do goleiro Fábio, que defendeu nesse jogo contra o Uberlândia sua 29ª cobrança de pênalti enquanto goleiro do Cruzeiro. Na matéria tem inclusive a lista de todos os pênaltis defendidos pelo Fábio e eu chamaria atenção para duas coisas muito interessantes. Durante esses 16 anos dele enquanto goleiro do Cruzeiro, em apenas 2 temporadas ele não catou nenhum pênalti. 2007, que foi o ano que ele teve uma longa parada por lesão, né? E 2014, porque eu acho que o time era muito bom e a bola chegava menos. E entre aí os batedores que o Fábio já defendeu o pênalti, a gente tem Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Nilmar naquela fase que ele era monstro, né? Luiz Fabiano, o Fábio já pegou várias cobranças, o Luan do Grêmio, Bruno Henrique quando estava no Santos, e o mais comemorado, né, a defesa de pênalti na final da Copa do Brasil 2017, aquela bola batida pelo Diego. E falando em Copa do Brasil, nosso próximo jogo quarta-feira é justamente pelo torneio, segunda fase da Copa do Brasil, duelo contra o Boa Esporte lá em Varginha. Quem ganhar segue adiante, em caso de empate é disputa de pênalti para ver quem segue vivo no torneio, e o Cruzeiro joga, né, além do sucesso esportivo que a gente sabe que é o mais importante, também pela questão financeira. Quem passar dessa fase recebe uma cota aí de R$1,5 milhão de reais, e o Cruzeiro tem ainda a hipótese de faturar um pouco mais, porque o nosso meio-campista Nonoca, né, que tá jogando lá no Boa Esporte, inclusive foi camisa 10 do Boa nesse jogo contra o Atlético, jogou bem na minha opinião, mas o Nonoca tem uma cláusula no seu empréstimo, né, de que se o Boa Esporte usá-lo contra o Cruzeiro, tem que pagar um valor de R$500 mil ao clube, e parece que o Boa Esporte tá disposto a usar o Nonoca nessa partida de quarta, então são mais R$500 mil que podem entrar aí na conta do Cruzeiro e certamente vão nos ajudar. Tomara que o Nonoca jogue, que o Cruzeiro vença, se classifique e o Nonoca possa retornar ao Cruzeiro depois, porque eu acho que é um jogador que tem qualidade para nos ajudar. Vou só pontuar rapidamente aí sobre a coletiva do Adilson Batista, porque a grande parte do que a gente tinha a dizer, né, eu já comentei ontem, cornetei pra caramba, então vou só falar de forma bem superficial mesmo. A entrevista coletiva do Adilson, ela teve 2 momentos de destaque. O primeiro foi pedir mais paciência da torcida, porque o trabalho tá começando agora, ainda não tem 2 meses que ele tá com esses jogadores, e o segundo ponto foi a defesa ao João Lucas. Eu acho até interessante que o técnico defenda um jogador publicamente, quando o jogador é criticado pela torcida, porque você acaba mostrando ali pro grupo, né, pros outros jogadores, que eventualmente erros vão acontecer e que o técnico não vai te fritar por causa disso. A questão é, o jogador tá fazendo a parte dele dentro de campo? Eu acho que não, né? O João Lucas realmente tá jogando muito mal, ainda não tem 10 jogos com a camisa do Cruzeiro e já foi o suficiente pra gente ver que esse rapaz realmente é muito limitado. Agora a gente tem aí a alternativa do Rafael Santos, e a justificativa do Adilson, ela não cola, né? Porque o Adilson falar que não vai botar o Rafael Santos porque ele é um menino, o Rafael tem 22 anos. O Adilson está escalando 3 jogadores de 18 anos como titulares, né? O Pedro Bicalho, o Jadson e o Maurício. E eu não falo isso como tipo, Adilson, não bote os meninos. Não, pelo contrário, bote mais os meninos, porque talvez o melhor jogo do Cruzeiro até agora foi exatamente aquela estreia, com um time todo de menino, que a gente mostrou uma certa organização, talvez até levando em consideração que muitos deles já vinham jogando juntos na base, né? Mas ali a gente mostrou um time mais organizado, com mais senso de equipe do que vem acontecendo nas últimas partidas. Ninguém tá esperando que o Rafael Santos seja um Roberto Carlos, não é o caso, mas eu entendo que ele merecia mais uma sequência do que o João Lucas vem fazendo. Se o Adilson Batista bancou o João Lucas e falou, é meu titular e pronto, o Adilson sabe o que isso significa. O treinador, ele vive e morre pelas decisões que toma. Ele tomou a decisão dele, tomara que dê certo, tomara que o João Lucas jogue muito bem. Não é isso que os indícios mostram, né? Ninguém tá muito otimista com esse atleta, mas tomara que a aposta do Adilson dê frutos e que o Cruzeiro vença. O mais importante é que o Cruzeiro se dê bem no final das contas, nossos gostos e nossas opiniões estão sempre em segundo plano. Os jogadores que não participaram do jogo de ontem contra o Uberlândia fizeram um amistoso, né? Um jogo treino, na verdade, contra o Sub-17 hoje na Toca da Raposa, e o Cruzeiro profissional venceu por 3-0. Os gols foram marcados pelo Edilson, Alexandre Jesus e Robertson, sim, Robertson Lewandowski,
Lewandowski marcou um dos gols aí no jogo treino. Agora vamos falar um pouco de transferências. O Cruzeiro segue em busca de um zagueiro e provavelmente o zagueiro contratado vai ser o Ramon. Ele mesmo, Ramon, que iniciou a pré-temporada com o elenco do Cruzeiro, foi pivô daquela briga, né, ali com o André Cury, empresário e tudo mais, aquela situação controversa, porque ele tinha assinado um pré-contrato com o Cruzeiro no ano passado, quando o gestor ainda era Itair Machado, mas as condições propostas lá eram totalmente fora da atual realidade do Cruzeiro. Então a diretoria falou, não vamos honrar esse pré-contrato, o Ramon não vai ficar no Cruzeiro. Isso deu um rolo danado, mas nesse momento o Ramon, que está sem clube, voltou à pauta e é esperado nessa terça-feira em Belo Horizonte, deve fazer aí os últimos acertos para ser jogador do Cruzeiro, agora sim com o contrato definitivo, e pelas informações que foram passadas até pelo Samuel Venâncio lá, dessa vez o contrato dentro da realidade do Cruzeiro. Olhando do aspecto técnico, eu não acho que o Ramon seja melhor que os nossos zagueiros, eu não acho que ele seja, por exemplo, melhor que o Kaká ou melhor que o Léo, né? Nem que o Arthur, talvez. Eu acho o Ramon um jogador bem meia boca, tá? Mas a gente tem que considerar uma questão que é da experiência. Ele é um cara que tem vivência jogando tanto em Série A quanto em Série B de Campeonato Brasileiro, é polivalente, pode jogar como zagueiro, eventualmente como lateral direito, e também fez a função de volante, e nessas condições, por um salário baixo, eu entendo que ele pode ser útil. Aí você me pergunta, uai Emerson, mas e o tal do Marlon lá do Corinthians, não era ele que estava quase certo de vir? Pois é, segundo o Carlos Ferreira lá, que hoje atua como se fosse um vice-presidente de futebol, né? Ele é o cara do núcleo transitório aí. Segundo o Carlos, o Marlon não se mostrou muito interessado em vir para o Cruzeiro e tudo mais. E aí eu concordo com o que ele disse até em matéria lá para o Super Esportes. Se o camarada não tá 100% disposto a jogar no Cruzeiro, é melhor que não venha. O Cruzeiro não precisa de ninguém que tá com o reizinho na barriga ou achando que tá vindo para cá fazer favor. O Cruzeiro precisa de quem tá totalmente comprometido, sabe das dificuldades e vem aqui para trabalhar duro e para fazer seu nome no futebol. Esses jogadores assim, tipo o Marlon, o cara é a quarta opção, a quinta opção de zagueiro do Corinthians. Se ele vem para o Cruzeiro, nada garante que ele vai ser titular, mas ele certamente vai ter uma oportunidade de se mostrar e de se recolocar no mais alto nível. Se não tá muito afim de vir, que não vem mesmo, irmão. Ninguém vai lamentar minimamente isso. E se é o Ramon que tá vindo, tomara que jogue bem. Não acho que seja uma grande contratação, não espero nada absurdo por parte dele, mas certamente é um cara que, por ter mais experiência de Série B, pode nos ajudar. Outras negociações em andamento são com o Palmeiras, tá? Aí a gente já pensa primeiramente no nome do Diogo Barbosa, né? O Carlos Ferreira até falou sobre ele, que o Cruzeiro mostrou sim interesse, o problema é o salário. O salário do Diogo Barbosa é muito alto, o Cruzeiro hoje não tem condição de pagar e parece que o Palmeiras também não está disposto aí a pagar uma fatia grande do salário dele, o que torna inviável a contratação no momento. Mas o Carlos até falou, isso pode mudar. Vamos torcer para que mude, seria ótimo ter o Diogo Barbosa ali na nossa lateral esquerda, mas nesse momento ele não cabe aí no orçamento do clube. Os outros nomes em discussão, o Jean, volante ou lateral direito, e o Ivan Angulo, né, colombiano, atacante de lado. O Jean tem 33 anos e nas últimas temporadas sofreu muito com problemas de lesões. Ele tem um problema crônico no joelho que causa um desgaste de cartilagem e ele passou por alguns tratamentos bem diferentes aí ultimamente. Um deles teve a retirada de parte do osso, né, do joelho, da patela, e teve também um outro tratamento com infusão de células tronco. Fato é que o Jean não joga regularmente desde a temporada 2017, ele que em 2016 foi inclusive eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro jogando pelo Palmeiras. E aí eu acho importante destacar, o Jean nos últimos anos, né, ele foi muito bem no Fluminense, no São Paulo como volante, mas no Palmeiras o negócio dele foi lateral direita e por lá ele jogou bem e acho que todos concordamos que o Cruzeiro precisa de uma opção para lateral direita porque o Valdir está mostrando aí nas oportunidades que não está pronto. Fato é que o Jean deve chegar a Belo Horizonte nessa semana também para acertar últimos detalhes e ele viria para o Cruzeiro emprestado até o final do ano. Com relação ao salário do Jean, eu já vi notícias de que o Jean ganha 600 mil, 450 mil, 400 mil, é meio complicado saber qual é a informação certa, mas uma coisa é garantido, o homem ganha muito dinheiro, tá? E o Cruzeiro pagaria parte desse salário, o Palmeiras pagando outra parte, até porque hoje o Jean tá totalmente sem mercado, ele tá treinando à parte lá no Palmeiras. Se for para trazer o cara só por empréstimo até o final desse ano, eu acho que até pode ser razoável, porque a gente tá precisando ali de um jogador para lateral. Agora, se for para trazer com um contrato de 2 anos ou com alguma cláusula
cláusula com obrigação de compra, aí é cilada, eu sou totalmente contra, porque o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de pagar salário alto por um jogador que a gente não sabe se vai ter condição de jogar. Eu tenho muita dúvida sobre a condição física dele, e se fosse eu, o camarada, a definir contrata ou não contrata, eu não traria o Jean, tá? Eu acho que o risco é grande demais e essa temporada o Cruzeiro precisa usar cada centavo de forma muito racional, né? E na melhor das hipóteses, o Cruzeiro vai estar gastando aí uns 150, 200 mil reais por mês com esse atleta e eu sinceramente eu acho que não vale a pena, cara, sabe? Tem muita chance de dar errado, eu não contrataria. Mas se vier, tomara que esteja recuperado, tomara que jogue bem, que nos ajude. Tecnicamente não se questiona que o Jean já foi um excelente jogador, só que eu tenho muita dúvida se ele ainda é esse bom jogador. Já com relação ao Angulo, né, um atacante de lado, jogador habilidoso, muito rápido, também está sem espaço lá no Palmeiras, né, que tem muitos jogadores de lado e recentemente contrataram o Rony, né, que foi aqui do Cruzeiro, estava lá no Atlético Paranaense. O Angulo eu acho que é um cara que certamente poderia ajudar o Cruzeiro, ele tem características interessantes, é um bom jogador. O meu ponto é, será que vale a pena trazer mais um cara e tirar ainda mais espaço do Caio, por exemplo? Isso me incomoda, porque tem jogadores que são patrimônio do Cruzeiro e que a gente deveria tentar valorizá-los, né? E esses caras não estão recebendo muitas oportunidades, estão ficando no banco, mal entrando em jogos. Então é isso que me deixa assim em dúvida. Agora, se dá para trazer, o salário dele não é muito alto, tá? É totalmente dentro da realidade do Cruzeiro. Se ele tá a fim de vir, como eu vi notícias falando que ele quer jogar no Cruzeiro, certamente eu acho que pode ajudar. Mas parece que essa contratação é um pouco mais complicada, não tá tão encaminhada quanto a do Jean. Se der certo e vier pro Cruzeiro, eu acho sim que tem qualidade. Agora, se não der certo, não quiserem emprestar também, nada a se lamentar. Uma notícia bem recente é que o Cruzeiro assinou nessa segunda-feira contrato com a Kroll, que é uma empresa especializada em investigação corporativa, gestão de riscos, e vai atuar aí nessa avaliação, né, e levantando dados para ajudar nas investigações que são feitas aí com relação à última gestão do Cruzeiro. É uma boa notícia, a gente sabe que a justiça no Brasil não funciona na celeridade que a gente gostaria, e ter uma empresa aí que é reconhecida mundialmente, que tem trabalho de excelência nessa área, certamente vai poder ajudar o Cruzeiro a conseguir apurar e identificar os responsáveis pelo monte de absurdo que aconteceu no nosso clube. A gente até sabe, né? A questão é que tem que ter prova para que essas pessoas possam ser responsabilizadas. E para fechar com a notícia ruim, o time feminino do Cruzeiro perdeu feio no sábado contra o Palmeiras, levou um 5-0 no lombo lá no Sesc Venda Nova e acabou sendo um choque de realidade, né? Porque o time que vinha falando em classificação após 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas, agora já fala em fuga contra o rebaixamento por ter perdido os 2 últimos jogos e tá ali na beiradinha da zona. Foi a pior derrota do time feminino do Cruzeiro nessa curta história de pouco mais de um ano, né? E a gente espera que as cabulosas se recuperem logo. O próximo jogo vai ser no dia 14 de março, fora de casa, contra o Iranduba. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para manifestar as suas opiniões sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!